Agora nós vamos ouvir a palavra da nossa secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, doutora Roberta Eugênio, por favor. Bem-vinda. Fique à vontade. Bom dia a todas e todos. Bem, quero começar agradecendo o convite e a iniciativa do Gibson, da Edinalva, do Gilberto e de todas e todos que estão aqui hoje. Agradecer também a Juliana, da equipe do Ministério da Igualdade Racial, a toda a equipe, e falar que no dia de hoje, além de ser uma honra, é um desafio estar representando a ministra Aniele, que encontra-se nesse momento junto da vice-presidenta da Colômbia, Francia Marques, lançando um programa de intercâmbio junto do Brasil e da Colômbia para mulheres negras. Eu quero também começar dedicando essa minha fala a todas as mulheres negras que, a exemplo da Teresa de Benguela, que hoje nós também celebramos o Dia Nacional de Teresa de Benguela, fazem da luta pela liberdade o seu reino. Bem, estamos hoje no 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Completamos, nesse mês de julho, 45 anos do Movimento Negro Unificado, 13 anos do Estatuto da Igualdade Racial, o bicentenário da independência da Bahia. Estamos falando de um Brasil que, enfim, caminha para frente, um Brasil que voltou. E aqui, para abrir essa aula magna, eu quero tratar com vocês sobre como todos e todas nós conhecemos muito bem o que nos traz aos desafios que hoje se impõem relacionados às desigualdades sociais. Nós conhecemos o racismo, como esse sistema funciona e as suas ferramentas. Também é sabido por todas nós que os 4 séculos de escravidão, quase 4 séculos de escravidão, esse que foi um dos maiores crimes contra a humanidade, até hoje segue sem respostas e sem devida reparação, nos traz as condições de desigualdade no acesso, na permanência, nas qualidades e dignidades de vida, no acesso a direitos, e que, por muito tempo, permaneceu escamoteado, escondido por baixo das questões que se imputam ao indivíduo, como se nós tratássemos de questões individuais e não estruturais. Nós também sabemos, todas e todos nós, que muitas mulheres negras foram responsáveis pelos avanços democráticos que nós temos, não apenas no Brasil, mas no mundo. Eu quero aqui trazer um exemplo que poucas vezes é mencionado, que é sobre a conquista do direito ao voto feminino. Aqui, acredito que muitas de vocês conheçam a história de Sojourner Truth, o discurso "E eu não sou uma mulher", e como poucas vezes isso é vinculado publicamente ao avanço das garantias do direito ao voto e a ser votada por mulheres no mundo. Eu quero, com isso, dizer que as mulheres negras, enquanto um grupo, estão sempre empurrando as condições de ampliação de garantia de direitos para todos, não apenas para si, para frente. Eu quero dizer com isso que, se esse grupo
que hoje é reconhecido como aquele que está subrepresentado nos cargos de liderança, que é aquele que se encontra sobre-representado nos postos de trabalhos com menores remunerações ou informais, ele também é o grupo que produz respostas para essas desigualdades, e coletivamente. Esse caminho do acesso e permanência nos espaços de poder e de liderança, mas não apenas, ele parece que se encontra permanentemente bloqueado. Mas é apenas uma aparência, porque o racismo ele vai se atualizando, e quando ele se atualiza, hoje nós não tratamos apenas sobre o acesso de algumas, nós tratamos sobre o acesso dessas maiorias. As mulheres negras foram, durante muito tempo, enquanto um grupo, minorizadas no Brasil, entendidas que não se viam nesses espaços porque eram poucas, porque eram invisibilizadas, porque poucas nunca fomos. Assim, pensar que os dados que ainda hoje, que são um recorde, infelizmente, apresentam essa subrepresentação enquanto dado do cenário de onde estão as mulheres negras, tanto no mercado de trabalho, digo, nos postos de liderança no mercado de trabalho, quanto no setor público, em que apenas cerca de 1% dos cargos de liderança nas grandes empresas são ocupados por mulheres negras, apenas 2% das chefes, né, do executivo municipal, falo das prefeitas, são mulheres negras no Brasil. Apenas 6,3% das vereadoras em todo o país são mulheres negras. Apenas 2% de parlamentares negras no Congresso Nacional. E nós estamos falando do nosso recorde no Brasil. Falamos também de 28% da população, uma maioria que foi durante muito tempo minorizada, e foi minorizada pelas práticas do racismo, do sexismo, do patriarcalismo, que imputava as questões individuais, a mobilidade e a transformação de um cenário estruturante, massacrante para as mulheres. Essa premissa desumanizante do racismo, que apaga as histórias, as capacidades, partindo do fenótipo de um conjunto de características físicas, induzindo a uma ideia de incapacidade, incompletude, ausência de técnica, ausência de vontade. Enfim, nós hoje temos as ferramentas para dizer que o quanto isso é nocivo, grave, e trata-se de uma forma de apagar qual é a responsabilidade de cada um e de cada uma, falo aqui não individual, mas coletiva, para essa transformação. Não é apenas o Estado, o governo, que produz políticas. Acho que agora. Alô? Oi? Acho que voltou? Voltou. Não é apenas o Estado ou o governo que produz políticas que modificam e impactam na realidade do Brasil. Enquanto secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, eu compartilho com vocês que o que hoje nós conseguimos desenvolver em torno das políticas de promoção da igualdade racial no Brasil só foi possível porque o movimento negro, o movimento de mulheres negras, conseguiu, em 2003, que em 2003 se institucionalizasse um espaço para a promoção e produção de políticas públicas para a igualdade racial. É assim que começa, ou que tem curso, uma história de transformação para a população negra no Brasil, que não começa dentro da institucionalidade, mas que precisa dela
para o impacto social. Se hoje eu estou aqui, como eu acredito que muitas e muitos de vocês que aqui também estão, nesse lugar, eu estou aqui porque as políticas de promoção da igualdade racial, eu falo da reserva de vagas, das cotas raciais, a despeito de tudo que foi feito e dito contra, a despeito de todas as questões conspiratórias, essa política deu certo. Eu sou fruto da política de cotas raciais no Brasil. Eu sou fruto da política de cotas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essa política, que é uma política reparatória, é uma política de responsabilidade, ela é uma política que foi e segue sendo ainda muito questionada. Mas, como eu dizia para vocês, a despeito dos questionamentos, nós, que sempre nos baseamos não apenas no desejo e na compreensão profunda de que apenas através da liberdade nós conseguiríamos desenvolver uma vida digna para todos, nós partimos dessa ideia de que essa política de reparação ela era uma política necessária e conseguimos comprovar que o ingresso de pessoas negras nas universidades, nas pós-graduações, nos concursos públicos, não fizeram a qualidade do ensino cair, não fizeram as universidades perderem pontos, não fizeram as instituições públicas se tornarem piores. Exatamente o oposto aconteceu. O Brasil começou a lidar com a história que é apagada. Porque o que nós precisamos... Alô? O que nós precisamos não é apenas voltar, não é apenas do acesso de uma ou duas pessoas negras nos espaços. E é essa exatamente a mudança que a política de cotas promove. Porque foi através dela que nós chegamos de bonde, que nós chegamos coletivamente, que nós deixamos de ser únicos nos espaços e voltamos a ser coletivos. E, com isso, conseguimos chegar e empurrar esse sistema para uma transformação de impacto. E é disso que se trata quando nós pensamos o que precisa ser feito em empresas. É disso que se trata quando nós debatemos sobre a chegada de pessoas negras e de mulheres negras nos cargos gerenciais, nos cargos de liderança. Nós não queremos ser as únicas, nós sequer queremos ser as últimas. Nós queremos ser parte dessa transformação que precisa acontecer. E, para isso, é preciso lembrar de uma palavra: responsabilidade. Primeiro, responsabilidade, para depois oportunidade. Porque eu realmente vou voltar nesse exemplo das cotas. Nós nunca tratamos sobre ausência de excelência. Quem inventou que existia uma ausência de excelência sobre a possibilidade do acesso das pessoas negras, que eles poderiam prejudicar os espaços, foi o racismo. E é preciso relembrar isso toda vez que nós tratamos sobre acesso, permanência, desenvolvimento de carreira, que a alcunha que se coloca, ou a ideia que permeia a impossibilidade dos acessos, dos espaços serem, quando diversos, com uma maioria de mulheres negras, com uma maioria de homens e mulheres negras, é simplesmente o racismo. Nós sempre estivemos no mercado de trabalho, produzindo soluções individuais e coletivas. Nós sempre estivemos nesses espaços trazendo novas soluções,
Nós sempre estivemos nesses espaços resistindo e propondo a partir de outras perspectivas. O que aconteceu com as universidades, com os espaços públicos, e o que pode acontecer com as empresas, e o que nós queremos que aconteça com o Brasil, é que a diversidade racial e a presença de mulheres e pessoas negras transforme essas condições de vida como condições de vida melhores para todos. Nós focalizamos para ampliar, e não o contrário. Enfim, para caminhar sobre como essas experiências desenvolvidas, inclusive no interior do Ministério da Igualdade Racial, podem contribuir com as expertises também no setor privado, é uma honra anunciar, acredito que muitos de vocês devem ter acompanhado, que no dia 21 de março, no Dia Internacional de Enfrentamento à Discriminação Racial, o Ministério da Igualdade Racial lançou um pacote pela igualdade racial que continha um decreto que nós sabemos que é inovador na administração pública. O decreto 11.443 de 2023 determina o preenchimento de, no mínimo, 30% de vagas para pessoas negras na administração pública até 2025, nos postos de liderança e na base. Ou seja, foi a partir do desenvolvimento das políticas de cota, do sucesso dessas políticas, que hoje, 20 anos após, o Ministério da Igualdade Racial teve condição de trazer essa política como uma política de Estado, uma política que nós entendemos que precisa ser perene. Para isso, foi necessário fazer um diagnóstico e, a partir da edição desse decreto, uma série de outras medidas foram desenvolvidas. Quando nós conseguimos, então, a edição do Decreto 11.443, de 2023, foi necessário que a Administração Pública Federal determinasse que todo o cadastro dos servidores públicos federais fosse atualizado, para que nós, enfim, pudéssemos conhecer o perfil racial de todos esses servidores. Foi nesse momento também que a administração pública entendeu que era necessário revisar as bases da sua formação e como efetivamente possibilitar que essas pessoas chegassem e permanecessem nesses espaços com condições equânimes. Assim, lançamos o programa FIAR, Formação de Iniciativas Antirracistas, um programa permanente e continuado do Ministério da Igualdade Racial, junto com a ENAP, e a partir do qual uma série de cursos de letramento e também de aperfeiçoamento foram desenvolvidos. Não basta apenas pensar no acesso. O que nós precisamos é pensar quais são as condições para desenvolver esse acesso. E aqui eu volto para a palavra inicial, responsabilidade. Nós debatemos pouco sobre como as desigualdades sociais, elas são uma responsabilidade de todos os atores dentro do Estado, no setor público e no setor privado. Nós debatemos pouco sobre quando nós queremos melhorar os índices de segurança pública, de educação, nós precisamos estar alinhados com o mercado. Nós precisamos estar alinhados com a ideia de que melhorar as condições de vida para as suas maiorias no Brasil, e aqui eu falo da população negra, aqui eu falo das mulheres negras, significa melhorar para todos. Nós precisamos mudar a concepção de que promoção de política pública focalizada significa a atenção apenas àquele grupo que é beneficiário. Nós tivemos a oportunidade de ver um conjunto massivo de intelectuais, formadores de opinião, jornalistas, terem a oportunidade de mudar a sua opinião sobre as políticas de ação afirmativa, porque elas deram certo, porque eu
porque nós temos hoje um contingente de pessoas beneficiadas e que transformaram o conhecimento sobre o Brasil. Quero, então, falar que acho que os nossos principais desafios se encontram nas amarras invisíveis desse pacto da branquitude. Esse pacto que hoje é rompido através de ações como o Pacto pela Promoção da Equidade Racial, pelo Fórum das Pretas, por ações como essa, que querem promover ferramentas que analisem quais são as dificuldades prementes agora. E, assim, modificam essa realidade não apenas para o interior das empresas, mas sim para o que cerca essas empresas, sim para a relação delas com o poder público e também pensando sobre quais são as perspectivas de futuro que nós queremos. Eu espero que nós possamos sempre retornar ao início, tal qual o mítico pássaro Sankofa, lembrando o que nos trouxe até aqui. E o que nos trouxe até aqui foram as perspectivas de liberdade. Nós não seremos livres enquanto não tivermos a oportunidade de estar em condições seguras, amplas e em conjunto com outras e outros de nós nos espaços de poder, nos cargos gerenciais, com acesso a recursos, com dignidade de vida. Aqui, todas as pessoas negras que estão aqui estão pensando sobre a melhoria das suas vidas, mas não há uma pessoa negra que, quando pense na melhoria da sua vida, não mobilize uma comunidade. Então, nós estamos aqui mobilizando uma comunidade e, assim, mobilizando esse país para um futuro efetivamente responsável, seguro, que seja diverso, mas que seja, sobretudo, um país em que as suas maiorias possam ser vistas, possam inspirar e possam olhar para o futuro e dizer que nós mudamos a história do Brasil. E essa história mudou porque, através da nossa presença, nós conseguimos construir novos marcos que efetivamente sejam civilizatórios. Não é isso que nós temos ainda hoje, e cada um de nós é responsável pela mudança que nós queremos ver. Com isso, eu finalizo a minha fala, agradeço a todas e todos, convido para que acompanhem as ações do Ministério da Igualdade Racial e reafirmo aqui que o Ministério da Igualdade Racial vai estar ao lado sempre de iniciativas que empurrem o Brasil para onde nós queremos, para um futuro onde pessoas negras tenham condições dignas e de bem viver como um todo. Muito obrigada.